Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. A dica de hoje é especial para professores. É especial de Natal, tá? Porque no momento que essa dica vai para o ar, vai ter acabado de acontecer o Natal de 2019, então provavelmente essa dica vai dia 26, né, de dezembro. Então, um Feliz Natal atrasado. Mas realmente essa dica eu separei ela para esse dia porque eu acho que ela vai ser assim o presente de Natal para professores. A dica de hoje a gente vai conversar sobre o que é que um baby pode aprender de acordo com o seu desenvolvimento motor e psíquico. Sim, vou falar tudo o que eu sei sobre isso. Bora lá? Bora lá então! Bom, é lógico que eu vou precisar de uma cola, porque assim, baby vai desde o zero, né? Tem escolas que trabalham com o zero, né? Até os 6 anos ali a gente ainda considera baby, tá? Então, eu preciso de uma cola, porque é muita coisa assim, pra eu ter certeza que não vou deixar passar nada, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar pra você é como é que eu separava as idades, tá? Na minha escola, quando eu tinha a Deleite Escola de Dança, e dentro ali do método Deleite a gente segue essa separação de idades. Eu vou passar isso pra você agora, já vem o primeiro presente, né? É difícil a gente saber como separa as idades quando a gente não segue o método. Então, ó, pelo método, que fique claro, tá? Esse é o meu método, não tem nada a ver com outros métodos que existam por aí, e eu vou te dar todo o fundamento para isso. Então, como é que a gente separava os babies? Primeiro, por que a gente chama de baby, né? Normalmente é um pré-balé, né? No baby a gente não consegue trabalhar exatamente um cronograma ali, belezinha de balé. A gente precisa colocar outras atividades juntas para que a gente respeite esse desenvolvimento motor da criança e principalmente o desenvolvimento psíquico dela, tá? Então, a gente chama essas turmas de babies, que são turmas que vão de 0, dependendo de onde você estiver, até 4, 5, 6, até 6 anos. Sim, a partir de 7 anos, aí a gente considera lá pela Deleite, tá? A gente considera ali como iniciante no balé. Aí vai ter iniciante nível 1, 2, 3, que é ali a partir de 7. A partir de 7 anos. Então, como é que a gente faz essa divisão aqui dos babies? Aqui eu ainda tinha até 8 anos. Se a criança nunca tinha pisado numa sala de balé antes dos 8 anos, eu ainda encaixo ela aqui no programa de baby. Eu vou explicar isso por quê depois, tá? Mas se a criança já tinha, né, ela já tinha feito balé em algum lugar, né, até ali os seus 6 anos, a gente conseguia encaixar ela com 7 anos nas turmas de iniciante, tá? Mas aí tinha uma avaliação para isso, a gente pode falar sobre isso se você quiser depois. Mas, basicamente, se a criança nunca tinha pisado numa escola de dança, vou ter que manter caneta preta aqui que minha caneta tá acabando. A gente fazia babies. A gente tinha baby 1, baby 2 e baby 3. 3 níveis de baby. O baby 1 era a idade de 3 a 4 anos. Sim? Que é mais ou menos o que você deve estar acostumado a ver por aí. Depois o baby 2 era a idade de 5 a 6 anos. E aí o baby 3 era 7 a 8 anos. Esse trabalho aqui tinha algumas mudanças. Esse daqui era totalmente diferente, ok? Eu vou chegar lá. De acordo com a motricidade da criança e tal, a gente trabalhava totalmente diferente aqui, mas vamos lá. Então, assim, as idades a gente dividia dessa maneira. Houve um período em que a gente lançou um curso para babies de 2 anos.
tá? Então, babies que ainda não tinham completado 3 anos, então tinha lá de 2 até 2 anos e 11 meses, a gente tinha uma turma extra que a gente chamava de Brincando de Balé, tá? Que era esse Brincando de Balé? Era uma aula em que a mãe participava da aula com a criança, onde o grande objetivo era fazer a criança ter uma vivência dentro de uma sala de aula de balé, uma vivência, não era aprender balé, era uma vivência dentro do mundo do balé, para que ela fosse se apaixonando por balé ali, para que na hora que ela chegasse nessa fase dos 3 anos, não fosse tão difícil esse desmame da mãe. Por quê? Uma criança com 3 anos, ela tem muita dificuldade ainda de deixar a mãe fora da sala e ela entrar para a sala. Quando a gente cria essa preparação para o baby, a mãe está junto dentro da sala de aula com a criança, fazendo atividades, e aí passa um período ali junto. Quando ela completa 3 anos, ela vem para essa outra turminha onde a mãe já não entra mais, pelo menos não com tanta frequência. Às vezes no começo é necessário a mãe entrar um dia, no outro dia fica ali na porta, no vidro olhando e tal, até que a criança vá ganhando confiança no ambiente e consiga ficar na sala, tá? Mas quando a gente inclui esse trabalho antes aqui, a gente melhora muito esse desmame da criança. Se você quiser, um dia a gente pode conversar sobre como funciona o Brincando de Balé, quais as atividades que a gente desenvolvia e tudo mais. Coloca aí pra mim, #Brincando de Balé, tá? Que eu faço uma dica aí pra vocês. Mas vamos focar agora no desenvolvimento motor. Então, a gente separava as idades dessa maneira. Eu vou passar pra você hoje o desenvolvimento motor daqui, de 2, 3, 4, 5 até 6 anos, de 0 a 6 anos, pra gente entender por que a gente não consegue, ainda não é tão adequado a gente trabalhar com crianças menores do que 2 anos, sim? Então eu vou passar tudo isso para você agora, beleza? Então vamos lá. Aqui, uma criança que tem de 0 a 6 meses, o que ela consegue fazer? Vamos lá. Primeiro, né, é um bebê, sim, e ela tem movimentos, olha, eu vou ter que escrever pequeno, tá bom? Porque senão não vai caber. E aí depois eu faço uma foto e coloco aí no final do vídeo pra você, combinado? Bom, ela tem movimentos que são ainda movimentos bruscos, né? Ela é um bebê, ela não controla ainda o próprio corpo, né? É um bebê, então ela tem muitos movimentos ainda bruscos e ela não tem ainda um corpo com musculatura forte, né? Os ossos ainda não estão 100% formados. Sim, a extremidade do osso ainda, dos ossos longos, ainda é cartilagem, por isso que ela não fica em pé. Então tem todo um processo ali do bebê que a gente precisa respeitar para que isso não gere lesão para o bebê, para a criança, quando ela ficar um pouquinho maior, tá? Por isso que na época que eu fazia faculdade, que a gente tinha aula de pediatria, né? Lá a gente discutia muito, foi uma época que foi discutido muito a questão de andador para a criança. E eu lembro da minha professora falando que como a estrutura óssea não estava completamente formada, muitas vezes o andador pode acabar prejudicando o desenvolvimento da criança. Não sei se isso ainda é válido, tá? Mas há 15 anos atrás, acho que 15 anos atrás, era essa a discussão que havia, tá? Mas enfim, a criança ainda não está 100% formada. Além disso, ela também não tem, né? Ela tem esses movimentos todo brusco, ela não controla ainda os movimentos dela e ela não tem o controle do tronco e da cabeça. Sim, a cabeça do bebê é pesada demais para ela, e por isso que ela fica oscilando, né? Você pega um bebezinho de 6 meses no colo, ele tá oscilando, ele não consegue ainda controlar o movimento de cabeça. E nem o do tronco, ele ainda não senta com firmeza nesse tronco. Então, uma criança, se a gente pensar assim, uma criança nessa idade, fica muito difícil a gente trazer ela para uma sala de aula de balé. Sim, é um bebê, tá? Além disso, ela ainda não coordena a visão. Deixa eu pôr um não aqui na frente.
Ela não coordena a visão barra mão. Vai ficar mais fácil. Ela não coordena a visão barra mão, ou seja, ela não consegue pegar um objeto e olhar, né? Olhar para essa mão. Então ela tá aqui, a mão tá lá para outro lado, ela ainda não tem essa coordenação. Então fica bem difícil a gente conseguir trabalhar qualquer coisa com uma criança nessa idade dentro de uma sala de aula de balé. Nem florzinha eu consigo dar para essa criança. Sim? Que ela vai, a florzinha tá aqui, ela tá olhando lá para outro lado, a mão tá para o outro. Então assim, é totalmente inviável a gente trabalhar com crianças até 6 meses ali. E além disso, a função auditiva dela também ainda não tá tão desenvolvida, né? Então ela escuta os sons e tudo, mas ela não consegue diferenciar os sons, tá? Daí a gente vai para a criança de 6 meses a 1 ano. Sim, aí é onde as mães começam. Ai, a minha filha já tá com 1 aninho, ela pode, né, fazer balé, ela ama balé, ela isso, ela aquilo outro. Qual é o grande problema disso? Que com 1 ano, essa criança, ela vai estar começando a engatinhar ou se arrastar, né? Ela vai estar começando a desenvolver essa coisa de engatinhar ali. E ela vai estar... Vamos lá. E ela vai estar começando a dar alguns passos, né, de 2 apoios com os pezinhos, mas segurando em móveis, né, apoiando nos móveis, ok? E ela vai estar começando a ter o controle, olha que loucura, do indicador. Indicador. Ela está começando a conseguir apontar alguma coisa, sim? Então, muitas vezes as mães ficam ansiosas e chegam pra gente na escola de balé e falam: ai, minha filhinha tá com 1 ano, mas ela é tão espertinha, coloca a música, ela já começa a dançar, aí ela faz assim, né, que ainda faz assim com o indicadorzinho, que é a única coisa que ela conseguiu ganhar controle e a mãe já tá comemorando. E a mãe acha que ela dentro de uma sala de aula de balé, ela já vai começar a conseguir aprender. Mas na verdade não. Com 1 ano, a criança ainda está começando a se desenvolver e coordenar os seus movimentos que ainda não são coordenados. Sim? Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não se iludir nessa fase e querer colocar essa criança lá dentro, porque psicologicamente ela ainda é muito dependente da mãe. Então, a mãe vai ter que estar com ela o tempo todo ali, a mãe ou a avó, enfim, com quem a criança mais convive, quem ela elenca como mãe, né, nesse processo. Então, é um processo que ela ainda não está segura para estar numa sala de aula, para estar na companhia de pessoas que ela não convive muito tempo. Sim, ela vê a mãe 24 horas por dia, mas ela vê você 1 hora, 2 horas na semana, se for 2 vezes na semana. Então, fica muito difícil a gente conseguir colocar uma criança de 1 ano dentro de uma sala de aula. Primeiro, o desenvolvimento motor dela ainda não é adequado, tá? Para estar na sala de aula. E segundo, ela ainda está muito dependente da mãe. Ela não vai querer sair do colo, essas coisas assim. Depois, de 1 ano a 2 anos. Essa daqui é a fase que a gente começa a ver algumas diferenças. Primeiro, a criança já está conseguindo andar e normalmente sem apoio, né? Ela já consegue sair de um lugar e ir para o outro lugar. Ela já tem mais estabilidade, né? Mais equilíbrio para se manter ali em pé. E ela já começa a conseguir transportar objetos. Sim, ela cata uma bonequinha e consegue sair andando com essa bonequinha. Quando isso acontece, a mãe fica enlouquecida. E a mãe acha que a criança já é adulto, né? Já virou adulto, já pode fazer tudo, já dá para fazer passeio. Nessa fase, a criança já começa a imitar coisas. Então, ela começa a imitar o desenho que ela vê lá no celular, ela começa a querer imitar
o desenho que ela vê na TV, enfim, ela começa a querer imitar algumas coisas. Então, se ela vê lá a mãe dançando e ela escuta a música, ela também vai fazer a mesma coisa. E a mãe acha que ela está num processo ali que ela consegue aprender. E aprender não é copiar, né? E a mãe não entende isso ainda. Então, até 2 anos de idade, é muito difícil a gente conseguir manter uma criança dentro de uma sala de aula, tentando ensinar alguma coisa de balé para ela, sim, porque ela nem os próprios movimentos ela coordena ainda, nem os próprios movimentos ela ainda tem controle absoluto. E aí a gente precisa explicar isso para a mãe, né? Porque muitas vezes a mãe chega na escola e fala para você: ai, monta uma turminha ali de 1 ano, monta por favor, não, tem a minha amiga, tem fulana, tem ciclana, tem beltrana. Eu sei que como escola a gente precisa de alunos lá dentro porque a gente tem conta para pagar, sei muito bem disso, mas será que para essa criança vai ser bom? Será que não vai causar um trauma para essa criança porque ela ainda está muito dependente da mãe, ela ainda não tem coordenação dos próprios movimentos? Será que não vai causar um trauma e às vezes um trauma tão grande que ela passe o resto da vida sem querer saber de balé? Será que vale a pena a gente forçar a barra nesse sentido e colocar em risco, primeiro, o físico da criança, o psicológico e ela nunca mais querer saber de balé na vida? Eu acho que não. Tá? Então eu não indico de verdade para essa idade nada nesse sentido, tá? Tem outras atividades que elas podem desenvolver ali dentro de escolinhas, né? De creches e tal, que tem toda a formação e todo o foco voltado para essa idade. Eu acho que a gente, como professoras de balé, a gente deve tentar brecar isso, tá bom? Agora a gente começa a entrar num momento legal do bagulho, que é a nossa criança de 2 a 3 anos. Sim, 2 anos a 3 anos. Ou seja, ela não completou 3 ainda, ela tá chegando lá, tá? Essa criança, o que a gente consegue? E aqui é onde a gente entrava no Brincando de Balé, que é uma turma que você pode pensar em, de repente, em colocar aí na sua escola, tá? Precisa estruturar bem esse curso para ser algo realmente saudável, mas é uma turma que financeiramente é bem bacana para se trabalhar e é muito fofo, é um trabalho muito legal, assim, você vê a mãe junto com a criança, enfim, acaba aumentando ali o vínculo afetivo entre mãe e bebê, né? Porque ainda é um bebê. Mas nessa idade, a criança já é capaz, olha que legal, ela é capaz de saltar, não só andar, ela já consegue saltar. E ela consegue saltar em um pé. Ela já tem essa coordenação de saltar em um pé e conseguir se equilibrar. Sim, isso aqui, ó, 2 anos. Então, quando eu trago isso pro balé, eu olho e falo, dá para fazer sauté. Sim, dá para fazer sauté. Não vai dar para fazer um changeman, né? Onde eu tô com uma perna na frente, salto e troco a perna. Vai ser difícil para essa criança. Então eu tenho que criar ali atividades que ela consiga executar. Porque a criança é que nem a gente adulto, né? Isso a gente não perde, né? Aquilo que a gente consegue fazer, a gente vai caminhando. Quando a gente vê que não consegue fazer, a gente dá uma travadinha. A criança é a mesma coisa. Então eu preciso trabalhar dentro das capacidades dela. Então eu sei que uma criança de 2 a 3 anos, ela já consegue saltar e saltar em um pé só. E aí é importante a gente se atentar que por mais que a partir de 2 anos ela comece a desenvolver isso, nem toda criança tem um desenvolvimento motor exatamente igual. Sim, algumas são um pouquinho mais rápidas, outras um pouquinho mais lento, tá? Mas até 3 anos ela vai estar conseguindo fazer isso. Se de repente na sua sala de aula você trabalha com crianças, vamos supor, de brincando de balé, e você percebe que a criança já tem 3 anos e ainda não tem esse equilíbrio para saltar, às vezes vale a pena cuidadosamente conversar com a mãe no sentido de, olha, o pediatra dela tá acompanhando, como é que tá e tal, o desenvolvimento dela e tudo. Tente não despertar na mãe o desespero.
tá? Porque, nossa, pra mãe, né, não tem coisa pior do que falar que seu filho tem um desenvolvimento motor atrasado, né? Então não vá por esse caminho. Faça lá um controle, né, com todas as mães, do tipo, e aí, vocês têm acompanhado com o pediatra, como é que tá? Porque, infelizmente, tem algumas mães que acabam não levando com tanta frequência no pediatra, o pediatra acaba não acompanhando esse desenvolvimento motor. Se a mãe leva com frequência, então cabe ao pediatra avaliar isso e ele vai estar sabendo e tal. Se tiver algum tipo de atraso, a mãe vai falar, o pediatra está percebendo que ela está com dificuldade para isso, ela atrasou para engatinhar, atrasou para andar e tal, e você vai saber que você tem uma aluna ali dentro da sala que precisa de um tempo maior para desenvolver essa capacidade motora. E aí cabe a você, como professor, desenvolver ali atividades que sejam para vários níveis, vamos dizer assim. É como se eu tivesse uma turma de balé adulto, onde tem uma aluna iniciante e uma aluna que já está lá há 3 anos. Eu não vou dar os mesmos passos para ambas. A iniciante eu vou dar passos mais iniciantes e a outra, a de 3 anos, eu vou dar passos um pouquinho mais avançados ali para ela. No baby, exatamente igual, tá? Nessa faixa aqui, se você pegar uma criança que ela ainda não tá com esse controle de saltar, você vai fazer só ela fazer o pliezinho. Sim, aí o pliezinho, aí a outra salta, ela vai tentar dar uma levantadinha e talvez não salte, mas eu não vou ficar exigindo que a criança faça aquilo, sim? É importante a gente, como professor, ter muita noção desse desenvolvimento motor para a gente saber até onde a gente pode ir como professor. Sim? Combinado? Ok. Outra coisa que a criança faz nessa idade... Olha que delícia. Além de andar, né? Ela já anda perfeitamente ali. Ela corre. Ai, que delícia. Aí é a hora que começa a bagunça, né? Mas olha só, se ela corre, ela já tem uma certa coordenação para muitos movimentos. Não que eu vou dar para ela chassé, que eu vou encher ela de passos de balé, mas eu consigo montar um circuitozinho. Sim? Então agora a gente vai caminhar na floresta, vamos caminhando na floresta. Chegou o lobo mau, vamos correr. Sim? E aí eu vou criando historinhas e usando as capacidades dela, associando isso com o balé. Eu não vou falar para a criança sauter, eu vou ter que contar para ela historinhas que façam ela saltar. Tô caminhando, cheguei e vi um bichinho, parei, olhei, é uma cobra. Uma cobra. Sim, ela faz o sauter. Não acredito que eu tô falando isso, mas eu estou. Toda vez que eu me vejo contando historinhas infantis, eu me vejo dando aula para baby, mas enfim. Bora lá! Hoje eu não dou mais aula para baby, mas nem por dinheiro nenhum nesse mundo, não é o meu dom. Sim, mas eu acho que eu posso ajudar, né, alguns professores nesse sentido, com esse conhecimento de desenvolvimento motor ali, mas para mim precisa ter muita paciência para dar aula para baby. Então, parabéns para você que dá aula para baby. Bora lá, continuando. Outra coisa que ela consegue dominar, ter controle, mais controle com as mãos. Então você consegue falar para ela, chegou, fez um pliezinho para pegar a florzinha. Sim, eu posso falar do plié, mas eu estou associando o plié com a história, tá? Então eu fiz um pliezinho para pegar a florzinha e vou levar a florzinha até não sei aonde. E aí a gente vai criando um circuito com essa criança. E aí, no Brincando de Balé, você vai usar a mãe nisso. Então, por exemplo, vi que tem uma florzinha, vou fazer um plié para pegar a florzinha e vou levar a florzinha até a mamãe. Sim, isso é o Brincando de Balé. Eu já começo a preparar essa criança que dentro da sala tem um monte de coisas legais que a gente pode fazer. Nesse momento a mamãe está dentro, mas futuramente ela não vai estar. Sim? Ok, daí uma outra coisa que começa a acontecer nessa idade aqui. Ela começa, agora escreva em letras garrafais no seu caderno. Ela começa a ter controle de esfíncter. Sim, ela é só o começo. Esfíncter. Ela só começa a ter esse controle de esfíncter. Ela ainda não tem. Ela ainda não segura o xixi, ela ainda não segura o cocô. Sim, ela só começou a ter. Então,
esse brincando de balé, a criança obrigatoriamente tem que estar de fralda. Todas. Não, mas minha filha não, para entrar na aula nessa idade tem que estar de fralda, mamãe. Por quê? Para você evitar problemas maiores, tá? Se essa criança, por mais que, não, é só à noite que ela precisa de fralda, né? As mães muitas vezes vão falar isso, é só à noite que ela precisa de fralda. Mas, se por algum motivo, correu, saltou e sei lá o que, e ela se distrai e não consegue ter o controle do xixi, por exemplo, e faz xixi no meio da sala, ela pode criar um trauma muito grande, a criança. Sim? Então, não deixe essa criança fazer aula sem fralda. Mamãe, é uma regra dessa turma. Todas elas de fralda, e você pode explicar isso pra ela. Eu sei que ela não tá mais usando fralda durante o dia, só que a gente vai fazer várias atividades aqui que pode ser que isso escape, porque pela idade dela, ela tá começando a ter esse controle. Ainda não é totalmente dominado pro corpo dela. E tá tudo bem, todas as crianças vão estar de fralda. Sim? E aí a gente consegue desenvolver um trabalho lindo, maravilhoso, sem acidentes que ainda pode causar para a criança um trauma ali. Combinado? Então isso é muito importante, tá? A mãe vai falar que ela controla tudo e você vai falar, mas as regras aqui dentro são essas, mamãe. Suas regras lá fora, aqui dentro minhas regras. Sim? E aí você consegue ter esse convívio com as mães em harmonia. Ok? Mas você precisa se impor nesse sentido. Precisa colocar lá quais são as regras dessa turma, qual é a idade, enfim, é uma turma muito delicada que precisa realmente ter as regras, tá? Depois, nessa fase aqui também, ela começa já a entrar com alguns porquês, né? Às vezes a criança nem tá falando ainda direito, mas ela fica tentando entender algumas coisas, às vezes sai um porquê. Às vezes ela quer entender, quer saber o que é que você guardou ali, tá? É uma fase que ela já começa a ter as curiosidades. Ela começa a ter um pouco mais de memória. Que memória? Não que você vai passar uma sequência de 8 oitos e ela vai guardar a sequência de 8 oitos. Não é isso. Mas ela começa a ter uma memória de associar as coisas. Então ela começa a saber que aquela frutinha ali, de repente, aquele objeto ali é uma fruta, né? Você tem uma maçã, né? Um objeto lúdico de uma maçã, ela começa a entender que aquilo é uma fruta. Sim, então ela começa a associar algumas coisas, ela começa a ter um pouco mais de memória do mundo em volta dela. E aí, isso aqui é muito legal a gente trabalhar nessa aula de brincando de balé, porque a gente pode ajudar nesse desenvolvimento, nessa fase de desenvolvimento. De tipo, eu fiz o pliézinho, peguei a florzinha, ela já vai estar associando que aquilo é florzinha. Fui lá e peguei a maçã, levei a maçã para a mamãe comer. Ela já associa que realmente aquilo é uma fruta que se chama maçã e que pode ser comida. Sim? E aí a gente vai brincando de várias coisas e você pode criar muitas coisas em cima disso. Combinado? Bom, o que mais? Uma outra coisa que ela guarda também, ela começa a desenvolver o senso de saber o que é dentro e o que é fora. Por exemplo, você coloca um bambolê no chão, né, e fala, agora todo mundo dentro do bambolê. Ela começa a associar isso, dentro, fora, em cima, embaixo. Sim, é nessa fase que ela começa a ter essa associação. Então, são coisas que a gente consegue trabalhar com a criança nesse momento que não vão fazer com que ela se torne uma bailarina, sim, mas vai ajudar nesse desenvolvimento motor e com a mãe presente vai ajudar nessa ligação mesmo emocional com a mãe, sim? E para você vai ser legal porque ela vai começar a ganhar confiança em você para na hora que a mamãe sair ela falar, acho que tá tudo bem, sim? E aí não ser aquele chororô. Bom, esse daqui é o nosso brincando de balé e aí tem várias atividades que você pode fazer, enfim, que dá pra gente discutir sobre isso um dia, tá bom? E aí a gente vai chegar agora na fase lá do nosso Baby 1. E vamos aqui, vamos ver se tem papel pra tudo, mas acho que tem, bora lá.
O Baby 1, então, que é a criança de 3 anos e de 4 anos, tá? De 3 a 4 anos. Eu vou colocar aqui, ó. Já faço os dois. Vamos lá. 3 anos. O que é legal com a criança de 3 anos, que no meu caso é o Baby 1. O que é legal com essa criança? Primeiro, ela já tem muito controle sobre a atividade motora dela. O que é atividade motora? Dobrar o braço, esticar o braço, colocar uma coisa na boca, pôr a mão na cabeça, pôr a mão na cintura, subir a perna. Ela não tem um controle motor fino de andeor, né? Fazer um tandi andeor, vamos fazer um arabesque numa criança de 3 anos. Não, meu amor, ela não tem esse controle motor fino ainda. Mas o controle motor de estar em pé, tirar um pezinho do chão, dobrar a perna, isso ela já tem, tá? Então isso é muito legal porque a gente já começa a conseguir trabalhar algumas coisas de balé. Tipo, eu consigo ensinar para ela o que é esticar o pezinho. Sim, fazer o pezinho ir para baixo. Então, ela sentadinha no chão, eu consigo ensinar para ela perninha esticada e agora, pé de bailarina, pé de pato. Sim, ou pé de palhaço, não sei o que você usa aí, tá? Mas eu consigo ensinar para ela como é esticar os pés. Lógico, eu ainda não consigo ensinar a consciência corporal perfeita para um pé esticado, com desvio lateral, com flexão plantar ativada de dedos e de plantar, enfim, não consigo ensinar isso. Mas ela consegue entender mais ou menos o que é a dorsiflexão e a flexão de tornozelo, o que é aquele movimento de flex e estica. Tudo bem? Beleza. Além disso, ela vai conseguir desenvolver muitas outras coisas, tipo um pliézinho, o próprio sauté, a perninha lá na frente fazendo um tandizinho, pointé com o joelho esticado, sim, faz o tandi, o pointézinho, pointé na frente, pointé ao lado, volta pra frente. É difícil para ela nessa fase e nessa fase entender o que está fora do olhar dela. Então, nessas fases, você só consegue trabalhar com a criança coisas à frente e ao lado. Sim, se você tiver um espelho, você consegue ao lado. Agora, porque aí você vai dar o tandi ao lado, ela vai fazer assim, vai ficar olhando lá pro pé, né? Vai estar assim, olhando pro pé, tá? Mas tá tudo bem, é válido, ela está descobrindo o que é balé, ok? Agora, atrás, ela não tem coordenação nenhuma para fazer isso. Não, atrás do campo de visão dela, ainda não é possível a gente trabalhar, tá? Ah, mas eu vou dar atrás também, só por dar, não sei o quê. Pode dar, mas assim, deixa eu ver, eu acho que nem para falar que a gente vai estar trabalhando a mobilização articular de quadril, de fazer um tandi atrás, nem dá para falar isso, porque ela vai tirar todo o dobradinho ali, ela nem... Não acho válido, tá bom? Trabalhe frente, trabalhe lado, plié, sautézinho, controlezinho de tronco, tá? Beleza, daria pra gente falar horas só sobre isso aqui que ela consegue já fazer e o que a gente consegue trabalhar com ela. Olha, dentro das atividades motoras que ela consegue correr, né? Porque com 2 anos ali ela já conseguia correr, ela já consegue andar. Ela consegue subir, tipo subir escada. Sim, ela consegue ter um degrauzinho e subir, tá? Ela consegue, deixa eu ver minha cola aqui, tá. Andar de triciclo, né? Que é aquelas triciclo, que é aquelas, como chamava? Tinha um nome antigo, velotrol. Ah, lembrei, entreguei a idade. Mas enfim, ela consegue, para andar naquilo existe uma coordenação de tronco, concorda? Olha só, estou andando no velotrol. Eu preciso de uma coordenação de tronco, né, para fazer essa rotação. Preciso da coordenação do movimento da perna, onde uma sobe e outra desce. Então, é um super estímulo para a criança nessa idade. E quando eu vejo que ela consegue fazer essa coordenação de tronco, eu consigo entender que ela consegue, de repente, trabalhar um lateralzinho, né, um beijinho no joelho, ok? Que aí eu vou associando aos movimentos do balé. Então, souplesse, nada perfeito, mas a gente já consegue introduzir.
Depois, o mais legal, o mais importante aqui, nessa idade, aqui sim, ela tem controle do esfíncter. Nessa idade, ela vem sem fralda para a sala de aula. Mas ter controle do esfíncter não significa não ter vontade de fazer xixi e fazer cocô, sim? E aí, cuidado, por quê? Ela pode usar essa vontade em muitos momentos. Ela se sentiu insegura dentro da sala. Lembra, aqui no Baby 1, a mãe dela não está mais dentro da sala. A mãe dela está lá sentada no corredor, olhando pelo vidro ela fazer aula, ok? Vamos supor que a sua sala seja possível ter a visão. E aí ela está lá fazendo a aula, ela vê a mãezinha dela lá, vê a mãezinha dela. De repente ela olha, a mãezinha não está mais lá. Ela simplesmente vai falar que quer fazer xixi, para poder ir lá fora, ver se a mãezinha está lá ou se a mãezinha abandonou ela. Ok? Então, a gente precisa entender que a criança tem esse controle e ela pode usar esse controle para querer sair da sala por algum outro motivo, como ela pode usar porque ela realmente está com vontade de fazer xixi. E aí você vai ter que triar. Sim, triar se eu realmente posso confiar naquela criança ou não. Toda vez que ela sai, ela vai até a mãe, ela volta e nem foi no banheiro. Sim? E aí tem uma outra situação também, as crianças que entram na sala, acabou de entrar, já chega pra você, nem fala oi, já chega e fala, tia, você vai falar oi? Ela fala, tia, eu quero fazer xixi. Ela acabou de entrar na sala. E aí como é que você resolve isso? Uma sugestão de leve aí pra você, que a gente pode conversar bastante sobre aulas, o que a gente faz ali de bom comportamento para ensinar disciplina para as crianças e para os pais principalmente dentro de sala de aula. Mas assim, numa situação dessa, você faz uma reunião com todos os pais dos babies. Sim, reunião com o pai de 3 anos de idade, com a criança junto e fala, olha, a gente está tendo muito problema de fazer xixi, de ir beber água. Tá todo mundo saindo muito da sala. Então, a partir de hoje, ninguém mais sai da sala. Quando a mamãe chegar, a mamãe vai levar você no banheiro, tá, mamãe? E aí a mamãe vai trazer você de volta para a sala para você poder ficar 1 hora aqui dentro fazendo a aula. Se a criança faz xixi antes de entrar na sala, e aí você vai orientar a mãe, vai explicar para ela. Se ela faz xixi antes dela entrar na sala, vai ser muito difícil ela ter vontade de fazer xixi em menos de 1 hora de novo. Sim, ela não tá ali bebendo suco, bebendo água, bebendo refrigerante, não tá nada, ela tá fazendo aula. Tá? Ela tá lá pulando, correndo, contando historinha, tá? Então, vai ser muito difícil. Aí, quando ela pede, é porque provavelmente vai ser isso mesmo. Agora, se ela pede demais e foi no banheiro antes, é bem provável que seja uma desculpinha e você vai ter que triar. Mas aí você ensina os pais a levarem as crianças para o banheiro fazer xixi, fazer cocô, antes de entrar para a sala de aula de balé. Por quê? Toda vez que uma criança sai, todas as outras querem sair. E aí você dá aula para ninguém. Aí você fica o dia inteiro, 1 hora, leva uma no banheiro, traz, leva outra no banheiro, traz. Se você não tem uma assistente para te ajudar, essa é a vida real, né? Então não, a gente precisa ensinar os pais que isso acontece para que eles também ajudem a gente na hora de dar aula para baby. Combinado? Beleza, voltando para minha cola. Gente, acho que eu não vou conseguir terminar nesse vídeo não, vamos lá. A gente faz parte 2. Bora lá. Vamos lá. Ela compreende, nessa idade, ela compreende o que ela ouve. Ou seja, se você falar para ela, não, agora a gente vai ficar sentada, ela entende isso. Ela consegue, ela compreende isso. A criança de 2 anos do Brincando de Balé, ela não entende isso. Sim? Você precisa convencê-la a sentar, se você quiser que ela sente, ou você precisa fazer a aula em torno do que ela quer fazer. Aí tem 2 maneiras de fazer Brincando de Balé, a gente pode falar sobre isso. Mas aqui no Baby a gente já começa a colocar algumas regrinhas. Por exemplo, começou a aula, as crianças chegaram, o primeiro momento da aula é sentada. Então a gente vai chegar e a gente vai sentar em rodinha para fazer o aquecimento. Ali você já consegue fazer a molecada a sentar.
sabe? Do que ficar aquela correria. Então, tem uma coisa que eu falo muito, né? Falava muito para os meus professores também, que a gente precisa, principalmente criança, criar rotina, né? Então, a criança precisa saber que na hora que ela chega, ela vai vir, vai dar um beijinho na tia e vai sentar, esperando as outras coleguinhas chegar. E ela vai sentar fazendo borboletinha, por exemplo. Tá? Então, quando a gente cria uma rotina para a criança, que ela entra na sala e ela já sabe o que ela tem que fazer, ela faz. Sim? Aí fica tudo muito mais fácil, porque uma faz, outra faz, outra faz, aí vai ter uma ali que vai querer se pendurar na barra, você vai dar uma cobradinha, vai tentar dar uma disciplinada ali, papapá. Sim? Então é isso. Bom, vamos lá. Cadê aqui? Agora me pedi. Olha só que legal. Nessa idade, ela já usa muito, isso é legal e também é complicado. Ela já usa muito a imaginação. Então, o que ela faz? Ela faz aquelas brincadeiras de, vou imaginar que sou uma fada madrinha, que eu sou uma borboletinha, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ela já consegue brincar dessa maneira. Isso é ótimo pra gente, porque a gente está numa aula de Baby 1 e a aula de Baby 1 é uma aula 100% lúdica. Sim? O que eu quero dizer com lúdica? É aquela aula que tem brincadeiras. A criança aprende brincando. Se a criança não... Se você tentar ensinar uma criança ensinando, você não vai conseguir manter a atenção dela. Então, na fase do Baby 1, 100% é lúdica. Da hora que ela entrou, a hora que ela saiu da sala, ela tem que estar vivendo no mundo encantado, onde tem florzinha, onde tem maçãzinha, onde tem borboletinhas, sim? E isso não é só imaginação. Você pode criar isso com materiais. Você pode dar mais vida. Ela já está numa fase que ela usa a imaginação. Isso para ela já é natural. Sim? Ela assiste desenho, aí ela desliga o desenho e fica imaginando que ela é a moça, como que é? Frozen, né? Fica imaginando que é a Elsa. Sim, ela já tá nessa fase que ela fica imaginando as coisas. Se você entra com materiais lúdicos, sim, então você tem lá, sei lá, a maçã da Branca de Neve, você tem a florzinha de sei lá o que, os floquinhos de neve da Elsa. Sim, não é o figurino, a fantasia, a roupa. Tá? Tem momentos que você pode fazer isso, pode criar uma aula uma vez no mês, uma aula temática, tá? A gente pode falar sobre aula temática também. Coloca aí hashtag aula temática, tá bom? Para saber que você estava aqui até agora. A gente pode falar disso também, mas isso tem que ser de vez em quando, senão a criança acha que todo dia ela vai numa festa fantasia, tá? E aí não rola, né? Porque ela nunca vai criar disciplina para realmente estar dentro de uma sala de aula, tá? A gente tem que ter consciência que eu preciso respeitar o motor da minha criança, respeitar mesmo, usar tudo que ela está se desenvolvendo a meu favor para envolvê-la enquanto eu vou ensinando algumas coisinhas de balé e mostrando para ela o quanto o balé é legal. Mas eu tenho que ter a consciência de tirá-la daqui e levá-la para cá. Ponto A e levá-la para o ponto Z, do mesmo jeito que eu faço com o adulto. O adulto não sabe nem o que é um tandi, depois de um ano eu quero que ele esteja fazendo um grande salto. Sim, eu tenho que fazer isso com a criança. Ela não sabe ainda nem como permanecer dentro de uma sala de aula e no final de 2020 eu vou colocar ela num palco e eu não vou dançar junto com essa criança. Essa criança de 3 anos, ela tem condições de dançar sozinha no palco, ela com a turminha dela, não precisa da tia dançando junto. Já foi a época que precisava disso. Sim, cuidado, isso é feio, é muito feio. Isso é um sinal, quando você dança junto com a sua aluna, é um sinal que você não conseguiu ensinar para ela o que deveria ter ensinado.
Ou pior, sinal que você está tentando exigir dela coisas que ela não seja capaz de fazer. Pensa nisso, tá? Então não, eu simplifico a coreografia, eu coloco espelhos para bailarina, então eu coloco uma outra bailarina que sabe um pouquinho mais à frente, mas que seja daquela turma e faço todo mundo dançar junto. Funciona isso, Mari? Vixe, se funciona, sim? Na Deleite foram 8 anos, desde a primeira vez que eu coloquei crianças de 3 anos no palco, elas tinham 6 meses de aula. 6 meses de aula, foi a primeira vez que eu coloquei crianças de 3 anos no palco e elas fizeram sozinhas. Sim, eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês, ó. Não é uma apresentação assim perfeita, linda, maravilhosa, nossa, olha como elas dançam, mas elas estão fazendo sozinhas. Combinado? Então não precisa. Bora lá. Voltei, então eu vou usar coisas para ajudar ali no lúdico dessa criança e coisas palpáveis. Então eu posso fazer coraçãozinho de EVA, florzinha de EVA, posso ir naquelas lojas de R$1,99, né? Que não é R$1,99, mas os nomes, pelo menos antigamente era esse nome e eu ainda chamo assim. Que tem lá as frutinhas feitas de isopor, feitas de não sei o que, compro as frutinhas, compro cestinhas. Enfim, gente, olha, tem um vídeo que eu fiz sobre baby, que eu vou deixar aqui, ó. Aí eu já fiz esse vídeo, tá vendo? Olha só. E aí, nesse vídeo, eu falo sobre vários materiais lúdicos que a gente pode fazer. Sim, dá pra fazer em casa, tá? Você faz e leva pra sua aula. Como também tem várias empresas que comercializam esses materiais. Se você não quer fazer, você vai lá e compra. Tem os tapetinhos com os pés, enfim, tem várias coisas. Combinado? Ok, vamos lá. Falei que era um presentão essa dica de hoje, não é dica, né? Uma aula. Eu ia falar uma besteira aqui, mas é uma baita aula. Baita, posso falar. Baita aula. Ok. Onde eu parei? Imaginação. E aí, ela também tem uma outra coisa muito legal nessa idade, que é a curiosidade. E ela pergunta tudo, né? Tudo ela quer saber o porquê. O porquê, pra quê? Tia, o que é isso? Por que você tá vestida assim hoje? Não é assim? Vixe Maria. E aí ela tem, agora entra aqui uma questão mais, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Ela tem, nessa fase, ela começa a ficar muito preocupada em agradar os adultos, assim, as pessoas que são mais significativas para ela ali. Então ela tem essa preocupação em agradar, eu vou escrever aqui adultos, tá? Mas quais adultos? Não são todos. Ela quer agradar a mãe, ela quer agradar o pai, ela quer agradar a professora. E aí a criança chega pra você, né? Vai começar a aula, ela entra, vem e te dá uma florzinha que ela pegou ali no jardim. Murcha, já sem pétala, meio molengona, né? E ela vem e te dá. Ela tá tentando fazer isso aqui, ó. Ela tá tentando agradar o adulto que ela admira. E às vezes a gente, na correria, a gente olha e fala assim, ah, tá, obrigada, coloca ali e nem valoriza. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com as outras crianças. Porque se você valoriza, ai, que linda, obrigada, ai, meu amor, pega, põe no colo e volta, criança, não sei o quê. E a outra que chegou sem nada, você falou, oi, tudo bem? Ah, então tá bom, vai pra lá. Aí eu crio um problema. Sim, por quê? Eu não posso ignorar que a criança tá tentando me agradar e mostrar pra ela que, olha, eu vi que você me agradou e me agradou. Mas eu também não posso deixar parecer para outra criança que eu gosto mais daquela criança que me trouxe alguma coisa do que da outra, entende? Então eu preciso tomar cuidado com esse jogo numa sala de aula. Não menospreze esse presente, então você vai pegar o presente, vai olhar e falar assim, ai, que linda, obrigada. E um beijo. Eu olhei para o presente, eu valorizei. Vou deixar aqui, tá? Colocou lá. Gente, agora vamos lá, vamos dar aula. Mas eu não peguei a criança, não... Percebe? Então toma cuidado com isso. Cuidado para não desvalorizar o presente
cuidado para não desvalorizar o presente e cuidado para não valorizar demais a criança, ok? Então eu valorizo o presente e trato a criança da mesma maneira como eu trato todas as outras. Tá bom. Isso, gente, pode gerar tanto problema, meu Deus do céu, não só para você como professora, como para a escola, sabe, das mães virem reclamar, a professora faz festa para fulaninha e não faz festa para minha filha. Dor de cabeça. Enfim, isso acontece, tá? E pior, muito pior, isso pode traumatizar uma criança. Muito. Pergunta como eu sei. Não porque eu traumatizei, mas porque eu já fui traumatizada por causa disso. Tá? Eu lembro, não tinha 3 anos não, eu tinha 6, mas eu lembro, olha que loucura, tá? Mas beleza, seguindo, vida que segue. E aí a criança também começa a se interessar nessa idade, ela começa a se interessar por atividades em grupo. Ou seja, aula de balé, que tem um monte de crianças como ela, que ela pode compartilhar, que ela chega na sala e ela vê aquele monte de seres iguais a ela, do mesmo tamanho. Sim, com o mesmo tipo de caminhar. Ela olha e ela se identifica, tá? É nesse momento que ela começa a perceber essa identificação e a criança fica fascinada nessa fase, quando ela começa a conviver, principalmente se é filha única. Né, se é filha única ou os irmãos são muito maiores que ela, tudo, aí ela entra numa fase que ela convive muito bem, assim, com esse novo despertar, vamos dizer assim. Ou não, né? Às vezes a criança pode ser bem mimada também e pode não conviver tão bem, mas a gente pode falar disso depois. E aí, o desenvolvimento emocional dessa criança, tô quase acabando essa fase, tá vendo, dar aula pra baby, não é só chegar lá e falar, estica a pontinha, bate no chão, não é só isso. Se eu não tenho conhecimento disso, eu peno para dar aula, porque fica difícil entender por que a criança tá agindo daquele jeito, por que a criança pede pra ir no banheiro toda hora. Sim, por que ela não consegue fazer o tandi atrás? Né? Então, é importante a gente ter esse tipo de conhecimento na hora que a gente vai dar aula para baby. E, normalmente, quando a gente começa a dar aula, a primeira turma que a gente dá aula é baby. Então, todo professor de balé deveria saber isso. Sim? Então, vamos lá, vamos aprender. Bom, nessa fase, ela é capaz de se separar da mãe. Lembra que lá com 2 anos, ela não conseguia ficar longe da mãe? Então, nessa fase aqui, ela consegue já se separar da mãe, né? Lá com 2 anos ela não conseguia. Então, aqui, ó, sem, tá? Mãe. Na primeira aula ela já entra, ai tia, tchau mãe. Não, não é assim, tá? Mesmo que ela tenha passado pelo brincando de balé. Ela vai entrar, mas ela vai ficar olhando pra mãe e pode ser que na primeira aula você precise colocar a mãe lá dentro. Tá? Então aí tudo vai de você ir tateando o que você vai fazer. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento da criança, porque essa separação da mãe causa muito sofrimento para a criança, tá? Ela se sente muito insegura, principalmente se ela não passou, se é a primeira vez dela numa sala de balé, se ela não passou pelo brincando de balé. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para aliviar esse sofrimento da criança. Qualquer dia a gente pode conversar sobre isso, tá? E aí também ela tem uma outra coisa interessante aqui, que ela gosta de imitar. Ai, minhas pernas. Ela gosta de imitar os adultos. Olha que delícia. Quando eu sei disso, eu posso usar isso a meu favor. Sim, eu posso fazer um coque, né, bonito. Eu posso colocar um colã, uma sainha. E aí a criança vai querer vir assim para a aula. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Mari, como é que você faz? Né? Tem muito problema de indisciplina, uniforme, criança que fica querendo sair para beber água, para ir no banheiro e não sei o quê. Gente, não só criança, mas adulto também.
O segredo da disciplina, um dos, está aqui, ó. A partir do momento que a gente, como professor, dá o exemplo, inspira, sim, quando a gente faz, a gente inspira, as outras pessoas começam a fazer também, inclusive crianças. Então, se a sua criança está com dificuldade de usar uniforme, de ir com um coque bonitinho e tal, será que você está indo bonitinha como bailarina ou você está usando uma camiseta? Porque se você usa uma camiseta para dar aula, ela vai querer ser como você, ela também vai querer de camiseta. Sim? Então, pense nisso. Quando você olhar e ver alguma coisa tá saindo fora, a criança toda hora pede para beber água e tal. E assim, não tá tendo tanto problema ali com mãe e tal, né? Dela querer ir ver a mãe, não sei o quê, mas ela quer sair para beber água. Você leva a garrafinha, professora, para dentro da sala? Ou você vai lá fora beber água também? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as crianças vão nos imitar. E não só as crianças, balé adulto também. Não é proposital, assim, ai, quero ser igual a professora, vou usar colã preto e coque alto. Não, não é isso. Mas a gente tem uma tendência, como ser humano mesmo, a se parecer com a nossa tribo, né? A gente acha que a gente escolhe, né, o corte de cabelo, a cor do colã, né? A gente acha que a gente escolhe, mas não, na verdade existem algumas referências ao nosso redor, que pode ser um redor físico, como pode ser um redor virtual, que faz com que a gente seja influenciado por outras pessoas para criar as nossas preferências de maneira de se vestir, de cortar o cabelo, enfim, de qualquer coisa. E isso funciona no balé também. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor. Ok? Combinado. Bom, eu terminei aqui, não terminei não, vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu vou terminar essa parte aqui e vou deixar a parte para pro outro vídeo, porque senão não vai ficar muito longo. Nessa fase também, começa a ter alguns comportamentos, vamos dizer assim, mais comportamentos morais ali. A criança, ela começa a perceber, ela começa a diferenciar o certo do errado, sim? Então, ela começa a perceber a diferença entre certo e errado. E muitas vezes nessa fase, ela quer... Cadê? Ela quer te agradar. E ela já consegue diferenciar o certo do errado. E aí, se a amiguinha não levou a garrafinha de água, ela vai contar pra você. Porque ela quer te agradar. Ela acha que ela fazendo isso, ela tá te ajudando. E ela sabe que é errado não levar a garrafinha de água. Então, ela vai vir e falar: Tia, a fulana não trouxe a garrafinha de água. Tia, a ciclana não ficou sentada quando você mandou. Tia, nananana. E é aquela delícia de mundo do baby, tá? Pra quem gosta, isso é maravilhoso, tá? Pra quem não gosta, é complicado. E aí, o que acontece? A gente precisa tomar cuidado, porque eu também não posso magoar a criança, mas em hipótese alguma, presta atenção nisso, em hipótese alguma eu posso transferir a minha autoridade como professora de baby de 3 anos, sim, eu tenho autoridade ali dentro, para a criança, sim? Quando uma criança chega para você e fala que a outra aluna está fazendo algo errado, se você delicadamente não cortar as asinhas dela, ela vai começar a corrigir o tandi da aluna. Com 3 anos, ela vai falar que a aluna está fazendo o sotezinho errado, sim? Com 3, com 13, ela vai estar falando que você está ensinando errado. Sim? Então, é aqui que a gente educa. E aí a gente vai educar, vai falar: ah, entendi, obrigada por me avisar, mas olha só, deixa que isso a tia vê. Vamos ver o seu? Você trouxe a garrafinha? Trouxe? Ah, então tá bom. Ai, tia, ela não ficou sentada. Você ficou sentada? Eu fiquei, tia. Ah, muito bem, então. Eu não valorizo o que ela me contou. Eu não vou virar para ela e falar: ah, fulana, você levantou, a Beltrana acabou de me contar que você levantou, que coisa feia. Não posso fazer isso. Se eu faço isso, eu transfiro a autoridade para ela.
Sem perceber, não é uma criança, não tem o menor senso de maldade, não tem nada disso. Mas, gente, é comportamento. Então, se eu não vou direcionando e educando essa criança dentro da minha sala, com 13, 15 anos eu vou ter um problema lá dentro. E aí, para resolver, vai ser punk. Sim? Cuidado, tá bom? Então pense nisso. Tá vendo? É importante a gente saber dessas coisas, porque senão a gente vai errando sem saber que a gente tá errando, né? Uma outra coisa, faltam 2 pontos, tô acabando. Uma outra coisa que é interessante é que nessa fase ela começa a dar muito valor para a opinião dos outros, tá? Então ela valoriza... eu vou precisar de outra caneta. Valoriza a opinião. Ela valoriza a opinião dos outros. Então, se uma amiguinha vira e fala, sei lá, tá feio o que você tá fazendo, a sua sapatilha tá suja. Ela vai valorizar isso. Sim, então nessa fase a gente precisa estar muito ligada com a conversinha que está acontecendo entre elas. E aí, desde já, começar a cultivar um ambiente agradável para essas crianças, onde a gente vai ensinar o que é certo e o que é errado, cada um tem o seu espaço. Então, quando você começa a corrigir a amiguinha, você está invadindo o espaço da tia. Quem corrige aqui é a tia. Sim? Então você não pode invadir esse espaço, combinado? Ninguém aqui pode invadir esse espaço, esse é meu direito. O direito de vocês é fazer. Já pensou se eu falo pra vocês, faz o tandezinho, o salto, e aí eu viro de costas e fico aqui fazendo o tandezinho e o salto? Vocês não iam gostar, né? Porque o direito de fazer é de vocês. Sim? Lábia. Tá? E aí a gente vai controlando essas conversinhas entre elas, tentando direcionar as coisas, mostrando o que é limite e tudo mais. Por exemplo, sua sapatilha tá suja, não sei o quê. Até que não tá não, já vi sapatilha muito pior. Tá tudo bem, mas e a sua? Vamos cuidar da sua? Lembra que essa sapatilha dela e essa daí é a sua? A gente tem um limite? E aí a gente vai controlando as coisas dessa maneira. Sim? Último ponto para essa idade, olha só, gente, 3 anos. A criança tem só 3 anos e passa tudo isso na cabeça dela. Pensa eu com 40. Quanta coisa não tem que vencer aqui dentro? Gente, é uma loucura, né? A gente é tudo louco. Bora lá. Cadê a importância? Último ponto. Isso aqui é muito, muito legal. A criança... Quase meu papel não deu, hein? Olha só, nessa fase a criança entra com algumas ameaças extremas. O que é isso? Ela vira para outra criança e fala, eu vou te matar. 3 anos de idade. E elas falam isso? Eu vou te matar, eu vou te bater, você vai apanhar. Sim, elas entram com essas ameaças extremas, tá? Eu não sou psicóloga, tá? Mas se você perceber alguma coisa muito, né, termos muito fortes assim, só presta atenção para ter certeza que tá tudo bem com essa criança, né? Infelizmente a gente tem que ficar atento a isso, sim, se ela não aparece com marcas no corpo, se às vezes ela é receosa com carinho, tá? Às vezes você quer abraçar e dar um beijo, ela é meio receosa. Pode ser que ela só seja tímida, como pode ser que ela esteja em algum momento, em algum lugar, passando por algum tipo de violência, tá? E a gente, como professor, convivendo com essas crianças, a gente precisa estar atento. Mas ela falar, eu vou te matar, não necessariamente ela tá passando por esse tipo de situação em casa, tá? Porque muitas vezes, nessa fase, elas ainda não têm a dosagem da frase. Ela não tem noção do que é morrer, do que é matar. Então, ela fala porque talvez ela escutou na TV. Sim? Ou pode ser que a mãe, né, falou, se expressou de uma maneira mais ingênua, né?
e virou pro pai e falou: eu vou te matar se você chegar tarde em casa. Sim, então a gente tem esse termo entre adulto, né? A gente fala essas coisas, né? A gente solta essas frases. E uma criança nessa idade, ela capta. E aí ela repete. Mas ela só tá repetindo. Ela não vai fazer isso, ela só tá repetindo. Mas é um momento pra gente prestar atenção. E aí a gente pode chamar os pais para conversar e falar: olha, a fulana tem usado muito uma frase assim, 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 e fiquei um pouco preocupada, então só monitora, né? Às vezes, não sei se ela tá vendo algum programa de TV, a gente vai dando uns toquezinhos assim no pai e mãe, sabe? E aí, dentro da sala, se a criança solta uma frase dessa, a gente só vai virar e falar assim: não pode falar isso é feio, é muito feio falar isso. Ela tem que entender que isso é errado. Tá? Agora, como ela vai lidar com isso onde ela está ouvindo isso é outra coisa. Por outro lado, se eu percebo que essa criança tem marcas no corpo, que ela tem uma certa dificuldade ali para ter uma interação e tudo mais, aí eu vou precisar tomar algumas providências. Aí você vai ver se vai conversar com os cuidadores para tentar entender o que está acontecendo, se você vai tentar perguntar para a criança o que está acontecendo para ver se ela vai falar, e se você vai procurar e de repente fazer algum tipo de denúncia se chegar nesse ponto extremo. Graças a Deus nunca passei por esse ponto extremo, tá? Mas já tive crianças que chegaram com marcas e tal, e que eu fui perguntar, caiu na escola. Aí você já fica, tá. Aí foi ver, na outra semana não tinha caído mais, né? Então tá bom. Porque cair na escola todo dia é um pouco complicado. Mas cair na escola uma vez ou outra é até aceitável, né? Que isso possa acontecer. Então, enfim, a gente como professora de baby, a gente não está lá só para ensinar pliezinho e sotezinho. Sim, a gente está lá para entender que tudo isso funciona com esse serzinho de 3 anos que está lá na nossa mão e que a gente pode ajudar muito essa criança. Não só ensinando balé, mas entendendo tudo isso, eu consigo introduzir o balé na vida dela de uma maneira muito mais saudável. E eu joguei meu papel fora, mas eu tinha feito uma dica anterior falando sobre professor mestre, né? E eu falei que, né, quando a gente é um professor mestre, a gente faz uma aula construtiva. E a gente tem como ser mestre no baby. Sim, quando você entende isso e você constrói a sua aula pensando em tudo isso, você constrói uma aula construtiva. Tá bom? Esse é o baby 1, mas é 3 anos. Aí a gente tem a idade dos 4 anos. Eu não sei se tá legal esse assunto pra você, se tá legal, se eu continuo ou não continuo. Mas, se você achar que eu devo fazer a parte 2 desse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários que eu faço a parte 2, tá bom? Porque vai que eu fico aqui falando que nem uma louca e não tá sendo interessante pra você, não é? Então, eu vou deixar pra você contar pra mim aí nos comentários se você quer a parte 2 ou não, tá bom? Eu espero que tenha sido útil pra você até agora. A gente fez uma jornada, tá? Ainda tem algumas coisas pra eu passar aqui, mas o vídeo tá longo demais, eu vou deixar para o próximo, se você quiser, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreva no canal, tem dicas de segunda a sexta-feira. A gente tá também no Facebook, Instagram, Spotify, Telegram, o Twitter. A gente tá em vários lugares, a gente se vê na próxima dica. Até mais. Cheio de detalhes de uma criança de 3 anos. Pois é. O que é mais louco, né, na faculdade, quando você estuda isso, você pega a parte motora e você aplica. Você pega a parte motora e você olha para ela e você fala assim: nossa, não, faz sentido, não, consigo ensinar isso, consigo ensinar aquilo. Mas toda essa parte de baixo, você só consegue aplicar depois que você vive um pouco, sabe? Que você tá um pouco dentro da sala de aula e que você vê coisas acontecendo e aí você olha e fala: cara, faz sentido, a gente pode fazer assim, pode fazer assado. E aí você vai melhorando ali a estrutura da sua aula. É um aprendizado diário. Você precisa de um conhecimento para saber lidar, mas o dia a dia também vai te dar um baita aprendizado. Né? Sim, mas só o dia a dia ele não te ensina. Eu acho que só o dia a dia você erra muito. Então precisa do embasamento. E estudar, precisa estudar muito. Porque, por isso que eu falo que eu não acho fácil, sabe, dar aula para criança, para baby. Porque, cara, na aula de baby, num adulto, você tá lidando ali com uma pessoa parecida com você, num adulto. Você concorda comigo? Sim.
Sim, por mais que eu sou mais, sei lá, extrovertida, você é uma pessoa mais tímida, mas eu te entendo. Agora uma criança, não é? Fica difícil para entender.